Em respeito a você, meu amigo, que não me entendeu o que eu tentei falar, vou tentar explicar novamente. Você me mandou mensagem, muito obrigado pela atenção. Então eu quero tentar explicar novamente o que quis dizer quando disse comparar a pessoa de Cristo com a pessoa de Moisés. É muito simples. Isso daí foi o próprio Papa Emérito Bento XVI quem colocou no livro que fez, chamado Jesus de Nazaré. E o senhor também perguntou a respeito do que eu queria dizer com o Cordeiro e o Verbo, ok? O que nós sabemos de Cristo é que os evangelhos são, tá certo? Não vamos dizer que é uma imitação, porque a palavra aí seria dura demais. Mas é na mesma linha do Êxodo, da história de Moisés. O Papa Bento XVI vai dizer que a melhor figura do Antigo Testamento para representar Jesus de Nazaré é, de fato, Moisés. Ok? Então, a respeito do evangelho de hoje, que eu falei a respeito do homem da mão seca e da mão direita. Então vamos deixar claro o que significa o verbo, o cordeiro ou corpo de Cristo, o que significa o pães ázimos, do qual São Paulo fala, deixar bastante claro, fazer o máximo possível para que você e outras pessoas que tenham dúvidas compreendam. Então veja bem, os evangelhos contam a história de Jesus. Então vamos ver algumas semelhanças que Jesus tem com a história de Moisés. Como eu disse no vídeo anterior, Moisés, ao nascer, boa tarde, amado irmão, sua bênção, Deus abençoe, nos abençoe. André Luiz, obrigado. Então, onde estávamos? No nascimento de Moisés, o faraó manda matar as crianças. No nascimento de Jesus, Herodes manda matar as crianças. Moisés tira o povo hebreu do Egito, libertando o povo hebreu do Egito. E Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, liberta o povo do demônio e do pecado. Quer dizer, a escravidão que os homens têm com o pecado. Ele é o libertador. Portanto, enquanto Moisés é o libertador no plano material, Jesus de Nazaré é o libertador no plano espiritual. Então, diga-se o que disser a respeito das teologias que dizem por aí que Jesus veio para nos libertar de alguma coisa no sentido material, de dar pão aos pobres, disso, daquilo outro, de salvar o povo da pobreza. Eu discordo plenamente, com toda certeza, porque eu não vejo nada disso nos evangelhos. Cristo não é um libertador nesse sentido. A maneira do Che Guevara, não. A maneira do não sei o que, não. Fez uma grande libertação, toda a gente sabe, lá no templo, não é? Bateu, empurrou, quebrou as mesas dos cobradores de impostos, mas ele bateu mesmo, né? Porque diz é um ato profético, mas ele bateu mesmo. Fez uma libertação ali, uma revolução, uma pequena revolução lá no templo, mas ele bateu mesmo. Desde quando tiramos a materialidade do ato profético? É um ato profético, mas ele bateu e bateu mesmo. Então, não tiramos a materialidade do ato profético. Então, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele, para ser melhor comparado com alguém no Antigo Testamento, ou a narrativa dos evangelhos é na mesma linha da narrativa do Êxodo, da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. No caso, Jesus é um libertador espiritual. Ele diz, meu reino não é deste mundo. Se não é deste mundo, não se trata do que os teólogos da libertação falam, não é? Que quer libertar este mundo da pobreza. O que ele diz dos pobres é, os pobres sempre os tereis convosco. Isso significa que a libertação de Jesus não é absolutamente em relação a nada material. Os pobres sempre tereis convosco. Esta é a palavra da verdade
do Verbo eterno do Pai. Os pobres sempre tereis convosco. A libertação não é de cunho material. A libertação de Jesus Cristo é de cunho espiritual. Agora, a pessoa de Moisés a respeito do evangelho de hoje. Então, eu comparei o fato do homem ter a mão direita leprosa, seca, e estar diante de Cristo, e Moisés, diante da sarça da manifestação divina, também fica com a mão leprosa. Então, mete a tua mão, disse o Senhor, mete a tua mão no teu seio, isso é Êxodo capítulo 4, versículo 6, mete a tua mão no teu seio. Ele meteu a mão em seu seio e quando a retirou, sua mão estava leprosa, tão branca como a neve. O Senhor disse-lhe, mete de novo a mão em teu seio. Ele meteu de novo a mão em seu seio e retirando-a, eis que ela se tornara como o restante de sua carne. Se não te crerem, nem obedecerem à voz do primeiro prodígio, crerão à voz do segundo prodígio. Então, este meter a mão no seio, que aparentemente parece uma coisa estranha, quando não visto à luz de Cristo, da encarnação do Verbo, parece muito estranho, o único sinal de um Deus onipotente, que Moisés vai fazer diante daqueles que são incrédulos, já que a fé é para os crentes, os sinais são para os incrédulos. Se você se pergunta por que não acontecem milagres estrondosos na sua frente, simplesmente porque para nós que temos fé não precisamos de sinais. Os sinais são para os incrédulos. Pois bem, este sinal parece um sinal simples, porque um Deus onipotente mandar um profeta retirar o povo que é escravo de um senhor chamado Faraó, que é totalmente incrédulo. Ele mesmo disse a Moisés, eu não conheço o Senhor. Quando Moisés disse, deixa meu povo ir para celebrar um sacrifício no deserto. Eu não conheço o Senhor. Então, isso é a resposta, quer dizer, incrédulo. E o único sinal que ele pede, seja que põe a mão no seio que ela fique leprosa, põe a mão no seio de volta e ela fica boa. Então, isto é um sinal muito simples, quando não visto à luz de Cristo. Poderia ter feito coisas maiores, mas fala sobre esse sinal. E os padres apologistas, quando interpretam este sinal, eles falam da encarnação do Verbo. São Paulo escreve num cântico a uma das igrejas, esvaziou-se de si mesmo, tomando a condição de um escravo, fez-se a nós homens semelhante em tudo, exceto no pecado. Quer dizer, assim como Moisés que levanta aquela serpente no deserto, serpente feita de bronze, era semelhante às serpentes que estavam picando o povo. Então, assim como esta semelhança entre a serpente de bronze e as serpentes animais irracionais, assim era Cristo, o Verbo encarnado, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. São Paulo ainda diz, aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. Quer dizer, numa carne semelhante à nossa. Não quer dizer que Cristo tivesse pecado, mas pagou pelos pecados do mundo. Então, até aqui tudo bem. O mesmo acontece com o fenômeno da vara, quando ele diz, joga a vara por terra e a vara se transforma em uma serpente. Depois ele pega pela cauda a cobra, a serpente, e a serpente se torna vara novamente. Quer dizer, é a encarnação do Verbo, não é? A maneira desta vara como ele que comanda as nações, que comanda o universo, que comanda todos os mundos, se tiverem outros mundos, então ele se torna igual a nós, homem. O que é que diz São João? E o Verbo, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava junto de Deus, tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, este encarnar-se do Verbo quer dizer a mesma semelhança vem os padres nesta vara e que retorna a ser vara. Porque o fato de põe a mão no teu seio? No credo nós dizemos
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está assentado à direita de Deus Pai. Ele mesmo diz: estenderei minha mão e farei prodígios. Então, o próprio Deus, quando fala sobre mão, Deus não tem mão, Deus não tem pés, Deus não tem olhos, orelhas. Isto é figura de linguagem. Então, quando subiu à direita, está sentado à direita, quer dizer, é o mesmo que alguém que tem uma empresa e diz: fulano de tal, tal funcionário é a minha mão direita aqui. Você é a minha mão direita. Quer dizer, Jesus Cristo, Filho de Deus, é a mão direita de Deus. Quer dizer, está à direita. Assenta-te ao meu lado direito, até que ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Quer dizer, isto é a encarnação do Verbo. Pois bem, para não nos perdermos, você, para entender qualquer coisa das Escrituras, digo, do Novo Testamento, dos Evangelhos ou das cartas de São Paulo, o segredo, a pedra de Roseta, para descobrir o significado das coisas, é que nós temos muita preguiça para isso, mas temos que perceber a cultura da pessoa que escreveu. Todos os apóstolos eram judeus. O próprio Cristo diz: a salvação vem dos judeus. Diz isto a samaritana sentada à beira do poço. A salvação vem dos judeus. Quer dizer, a cultura judaica, ela é imprescindível para nós cristãos que somos de uma religião considerada judaica cristã. Judaica cristã. Então, se nós não entendemos a cultura judaica, o que acontecia naquele tempo, quais eram os rituais, quais eram as festas, as celebrações, nós nunca vamos entender de fato os evangelhos. Outro ponto que seria interessante, quando lermos uma carta de São Paulo aos Coríntios, aos Gálatas ou qualquer uma dessas igrejas, observar onde fica Corinto, onde, saber a região geográfica, qual a cultura das pessoas, em um tempo em que a religião cristã estava se desenvolvendo, dando seus primeiros frutos. Então, observar a cultura das pessoas, porque sem esta análise não saberemos exatamente do que se trata. Pois São Paulo vai dizer: lançai fora o fermento velho, para que sejais uma massa nova, já que deveis ser sem fermento, pois o nosso Cordeiro Pascal, Cristo, já está imolado. Mas se você não entende o que é a Páscoa dos judeus, você não tem livros de tradução judaica, mas tem a Bíblia, tem o Antigo Testamento, que é a mesma Torá ou lei dos judeus. Quer dizer, é o mesmo livro sagrado dos judeus. Então você vai lá no Êxodo, vai lá no Levítico e vai ler a respeito da Páscoa. Por exemplo, o que é um pães ázimos? É o fato, que eu já expliquei no outro vídeo, na saída do povo de Israel, do povo hebreu, das mãos do faraó, eles não tiveram tempo para deixar o pão fermentar. Então, na pressa, saíram sem comer um pão fermentado. Então, este pão, chamado sem fermento, que é celebrado na Páscoa judaica, este pão, o qual Cristo utiliza para celebrar a ceia pascal, essa comemoração se repete a cada ano, lembrando a saída do povo de Israel. Portanto, pão ázimo é pão sem fermento, sem fermento. Cristo compara este pão, cuidado com o fermento dos fariseus, com a doutrina, não é? Visto de modo positivo, não é? Quer dizer, uma pessoa boa, que dá bom exemplo, ela transmite isto, um pouco de fermento leveda toda a massa, mas também uma pessoa má, que dá mau exemplo, espalha este veneno no ar, esta alienação no ar. E as pessoas pegam por osmose, quer dizer, pega porque está sempre em contato. Então, cuidado com o fermento dos fariseus. Isto ele está falando sobre a Páscoa dos judeus. Então, se você não entende o que é a Páscoa dos judeus, não dá para entender. Se você não entende que Cristo, ou que os relatos que está dizendo da vida de Cristo,
No Novo Testamento, nos Evangelhos, Cristo representa o que mais se parece sendo ele um novo Moisés, quer dizer, o profeta Moisés, o legislador Moisés, ele como libertador do povo, Cristo como libertador do mundo. Então vemos o fato do pão ázimo e vemos o fato do cordeiro. Quer dizer, o Senhor disse a Moisés as regras relativas à Páscoa: nenhum estrangeiro comerá da Páscoa, o cordeiro será comido em uma mesma casa, tu não levarás de sua carne para fora da casa e não lhe quebrarás osso algum. Então, ele manda matar este cordeiro, passar o sangue em vista do anjo que iria matar todos os primogênitos, passar o sangue nas ombreiras das portas, e este ritual foi passado de geração em geração e ainda hoje é celebrado entre os judeus. São Paulo era judeu, Cristo era judeu, a Virgem Maria também era judia. Então todos os apóstolos eram judeus. Sem entender a cultura judaica, não dá para se entender absolutamente nada. As cartas eram dirigidas a pagãos, sejam eles gregos ou seja eles romanos, não importa. Se era dirigida a pagãos, temos que entender a cultura pagã, o que era que acontecia naquele tempo. Há um vídeo meu falando de Corinto, já que estes dias temos lido muito sobre Corinto, sobre as cartas de São Paulo aos Coríntios, falando da cultura, de como era a cidade, de que tipo de atmosfera se respirava, de que tipo de informações, de ideologias as pessoas tinham naquele tempo, tá certo? Então, quer dizer, você tendo esta visão panorâmica, você compreende, senão não vai compreender de modo algum. E a chave principal para compreender Cristo e qualquer parte da Escritura é perceber que qualquer justo, profeta, patriarca, qualquer figura santa do Antigo Testamento é figura do Cristo que viria. Então, o que cai como para Cristo, cai como uma luva perfeitamente, se encaixa perfeitamente como uma luva, é o Moisés. Moisés, libertador do povo, Cristo, Cordeiro de Deus, imolado, santo pelos nossos pecados, libertador espiritual do povo. Quer dizer, haverá a libertação inteira de toda a criação que geme, não é? Que geme, como diz São Paulo, toda a criação espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus no último dia. Quer dizer, ele vai ser uma libertação física, de fato, mas não pensemos de modo algum que Cristo veio libertar ninguém de pobreza ou de uma fome, porque, olha, observe, ele tem pena das pessoas, e ele multiplica pães e peixes, ok? Sacia a fome. Logo no outro dia, quando ele está indo para outro lugar, aparece o povo: nós queremos te fazer rei, nós queremos estar contigo. Não, em verdade vos digo, vocês não vieram a mim para ouvir minha palavra, mas porque comestes e ficastes saciados. O reino de Deus não é nem comida nem bebida. Então, de onde que um homem desse estava por acaso querendo fazer uma revolução de cunho político? Não tem condições disto. Então, Moisés liberta o povo da escravidão física no Egito. Cristo liberta, faz uma libertação mais profunda, libertando o povo da escravidão do pecado e do demônio. Como disse, naquele milagre em que ele encontra-se com um possesso do demônio na terra dos Gadarenos e pergunta: qual o teu nome? Nós não temos nome, nós somos muitos, portanto somos legião. Legião, uma legião romana, havia cerca de 8.000 soldados ou 4.000 soldados, não lembro ao certo, mas legião é de soldados. E os demônios pedem para que, se nos expulsa, manda-nos para aqueles porcos. Ele diz: ide. Entram nos porcos, os porcos despencam no abismo do mar e morrem todos afogados. A última vez que isto aconteceu na história santa do povo de Israel foi com Moisés, ao passar pelo oceano, ao passar no meio do Mar Morto, o Mar Vermelho, ao passar pelo Mar Vermelho,
Quem morre afogado? O faraó e seu exército. Então, última vez que soldados morrem afogados na história santa, em Êxodo, na saída, na libertação, na Páscoa dos hebreus, dos judeus. Então, Cristo é o novo Moisés, o novo legislador. Tanto que ele senta-se numa montanha, não é? O sermão da montanha diz: foi-vos dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então, ele se coloca, de fato, na cátedra de Moisés, como legislador. O novo, a boa nova, a boa notícia. Então, ele se coloca no lugar de Moisés, não é? Então, isto é claro que Moisés é a figura mais perfeita de Cristo. A figura mais perfeita de Cristo. Então, sobre o Cordeiro, sobre tudo isso. Então, agora, vamos nos recordar do que eu falei a respeito do verbo. O verbo se fez carne. Cristo morreu na cruz. Ora, ele que é o Cordeiro de Deus, o qual João Batista aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quem morre é Deus na cruz? Há quem diga que quem morreu de fato, não, assim, porque um Deus não pode morrer. Então, quem morreu? Eu vos pergunto, quem morreu? Se Cristo é Deus, Filho de Deus, se é Deus também, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo eterno do Pai, se é eterno, como que morreu? Isso é uma pergunta. Então, esta questão é respondida da seguinte forma: quem morre não é a primeira pessoa, nem a terceira pessoa, o Divino Espírito Santo. Nem o Pai, nem o Divino Espírito Santo, mas a segunda pessoa que morre. É uma resposta. Houve pessoas que já disseram isso. Mas se vê em Abraão, no sacrifício de Isaac, de seu filho Isaac, que Deus pede: eu quero te provar, mata o teu filho Isaac. E oferece em sacrifício. Então, teu único filho. Quer dizer, é o sacrifício de Cristo, está notório, não tem mais o que se discutir. Só que o menino Isaac pergunta ao pai. Isto é mais interessante, porque ele pergunta ao pai: vejo a lenha, e interessante que ele leva a lenha nas costas. Quem é que levou um madeiro, uma lenha nas costas? O Cristo. Então, vejo o fogo, vejo a faca, mas não vejo o sacrifício. Não vejo a ovelha, não vejo o cordeiro, não vejo o sacrifício. E o Abraão diz: o Senhor há de providenciar o cordeiro. Este cordeiro é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vemos que o Isaac não é sacrificado, na hora H ele não é sacrificado, e vemos um cordeiro com a cabeça enganchada em espinhos. Vemos este mesmo cordeiro pendurado na cruz, com a cabeça com a coroa de espinhos. Então, ele diz: não quisestes oferenda nem sacrifício, mas deste-me um corpo. Quem morre é Deus na cruz? Deus não pode morrer. Então, os santos pais vão dizer e deixar isso muito claro, que o verbo de Deus, o verbo que se fez carne, em tudo igual a nós, exceto no pecado, o cordeiro sem mancha, cordeiro imaculado, este cordeiro, este verbo é representado por Isaac, que não morre, mas quem morre é o cordeiro, o corpo. Isto não seria de se admirar. Deus não morreu. Deus não morreu, como disse Nietzsche. Deus não morreu. O Verbo eterno sempre esteve sustentando o universo. É claro que o Verbo se fez carne, mas quem morre é a carne do Verbo, o Cordeiro. O Cordeiro que morre. Assim como quem morre no lugar de Isaac foi o Cordeiro. O corpo. Nós que somos criaturas de Deus, temos um espírito, uma alma imortal. Esta alma imortal não pode morrer. Desde Sócrates, dos antigos, sempre se discutiu a imortalidade da alma. Não vamos entrar neste assunto, mas cremos que a alma é imortal. Então, quem morre é o corpo, não a alma. Então, esta é a resposta. Agora, como vimos, para compreendermos o Antigo Testamento,
aqueles sinais, aqueles símbolos do Antigo Testamento que, ao lermos, parece não fazer o menor sentido se não colocar a pessoa de Cristo como chave para abrir. E o Novo Testamento, nós só podemos compreendê-lo vendo em Cristo a pessoa de Moisés. Pronto, se tiver mais alguma dúvida, fale. Eu espero que esse vídeo tenha ficado bastante claro. Muito obrigado.